Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Se essa é a primeira vez aqui no canal, muito prazer, sou o Francisco, eu trago conteúdo principalmente sobre finanças e investimento longo prazo, onde eu te ajudo a tomar melhores decisões na carteira, melhores decisões no longo prazo, melhores decisões principalmente na gestão de todos os ativos que vão compor a nossa carteira para a gente se tornar cada vez mais um investidor mais completo. Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre 5 REITs que eu gosto demais para estudo, principalmente para você estudar um pouquinho mais a fundo sobre esses papéis. Antes de tudo, se esse conteúdo te interessa, já aproveita, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho. Eu sei, é chato, mas ajuda muito na nossa interação aqui no YouTube. Vamos passar a vinheta e logo mais eu trago 5 REITs super importantes para análise. Fica até o final, onde eu vou passar todos esses pontos e passar um pouquinho mais sobre detalhe a detalhe sobre esses REITs. Vamos passar a vinheta aí? Vamos lá! Pessoal, antes da gente chegar ponto a ponto sobre cada REITs, eu gosto muito dessa classe de ativos. Eu vejo muito valor no real estate, muito valor em imóveis no longo prazo. É uma classe muito importante de alocação de capital. É uma classe muito importante para o investidor ficar mais completo na gestão do patrimônio. Se a gente olhar por cima, a parte de REITs na carteira é extremamente interessante, principalmente para essa parte de proteção, de alinhamento, de estratégia de longo prazo. A gente sabe que o mercado é cíclico, tem ciclos de alta a baixa e onde ele anda de lado. E a gente ter os REITs na carteira ajuda muito a ter um alinhamento maior no longo prazo, a ter uma gestão mais alinhada, principalmente na carteira, para não sofrer tantas oscilações. Importante esse ponto. E dentro dos REITs, eu gosto muito de olhar alguns casos, alguns pontos específicos. E o que são eles? Primeiro é a parte do endividamento. Sim, são classes de ativos com uma taxa de endividamento pouco mais elevada, por isso a gente precisa sempre ter a ciência de qual REIT que a gente vai entrar, como é que está o endividamento. Eu gosto muito de REITs com endividamento baixo ou moderado, principalmente para ter maior capacidade de investimento, capacidade de aquisição, capacidade de escolher os melhores ativos onde ele está localizado. Então o primeiro ponto aqui é endividamento. O segundo é a parte do valor de mercado. Sim, a gente tem inúmeras opções de REITs nos Estados Unidos, tanto nos Estados Unidos quanto em outros locais, mas eu sempre gosto de olhar qual é o tamanho do REIT, olhar os maiores valores de mercado por cada setor. A gente tem inúmeros setores listados lá nos Estados Unidos e um ponto importante é que eu gosto de dentro de cada setor ver quais são os maiores REITs e principalmente como que a gente faz a gestão dados maiores REITs, dado o ponto risco-retorno. Então o primeiro ponto é o endividamento e o segundo é valor de mercado. O terceiro ponto aqui é o histórico de longo prazo. Como que esse papel, como que esse ativo se comportou nos últimos 10, 15 anos. É super importante isso pra gente ter uma ciência de como que ele tende a andar. Óbvio que rentabilidade passada não é a garantia de rentabilidade futura, mas olhar o histórico tanto de preço quanto de lucratividade é super importante quando a gente vai ter um alinhamento de longo prazo, principalmente para a gente filtrar os melhores ativos, os melhores papéis para a nossa carteira. Da mesma forma que um dos grandes pontos que eu gosto de olhar, tanto em REITs quanto em ações, é a parte de gestão alinhada com longo prazo. E o que quer dizer isso, Francisco? É a gestão da companhia tá alinhado os esforços, o olhar, a gestão, o investimento, principalmente para questões de longo prazo, principalmente para os ciclos empresariais, principalmente para amadurecimento da operação. É muito importante a gente ver nos REITs e é um ponto só em comparação aqui que a gente não vê muito em empresas estatais. E esse é um dos porquês que eu não invisto em empresas estatais, porque tem uma gestão normalmente não está alinhada no longo prazo. Então no REITs a gente tem 4 pontos especiais, que é a parte do endividamento, valor de mercado, histórico das cotações e gestão aliada de longo prazo. 4 pontos super importantes e que eu tenho certeza que vão te ajudar na gestão da carteira e a escolher melhores esses ativos. Então, agora que eu passei um dos principais pontos, eu vou trazer 5 REITs que eu gosto muito para estudo, principalmente para a gente ter um alinhamento de longo prazo. Vamos para a tela onde eu vou trazer cada papel em detalhes. Pra gente começar, o primeiro REIT que eu trago aqui é o Essex Property, que é o código ESS. E o que tem de especial nesse REIT pra gente trazer? Esse é um REIT muito focado na costa oeste. Então, aqui na costa oeste, a gente vê basicamente a gestão dele tá toda na costa oeste dos Estados Unidos. No mesmo ponto, a gente pode ver que historicamente o ganho por ação, então a gente tem aqui a comparação dos últimos 5 anos, a gente pode ver um grande aumento de receitas,
também um grande aumento de lucratividade, além de EBITDAs crescentes e lucro líquido. Super importante, dado esse fundo ele é focado na costa oeste, na parte residencial. Então esse é um fundo, primeiro vamos anotar aqui a parte residencial. Da mesma forma que é importante a gente verificar o seguinte, esse REIT ele já se valorizou mais de 1000% nos últimos anos, em toda a história dele. Então a gente pode ver que esse é um REIT que hoje ele está focado numa relação preço-lucro de 51 vezes. Hoje o valor de mercado é mais ou menos 22 bilhões de dólares e ele tem um yield perto de 2,7% em dólar. Importante essa ciência, esse é um REIT que eu gosto bastante, um REIT residencial nos Estados Unidos. O segundo que eu trago aqui é o STAG, que é um REIT industrial. Esse é um REIT extremamente bem posicionado em vários estados americanos. Importante essa ciência que da mesma forma ele também é um REIT um pouquinho menor, ou seja, ele já cresceu quase que dobrou de tamanho de receita nos últimos anos. Consequentemente, o ponto também é que ele teve boas rentabilidades, boas lucratividades nos últimos anos também, crescendo tanto a parte de EBITDA quanto de lucro líquido. Olha que bacana esse ponto aqui. Esse é um REIT que ele cresceu um pouco menos desde o início da operação, mas é importante que, como ele é um REIT um pouquinho mais novo, desde 2012, ele já performou, esse histórico de performance dele é extremamente atraente. E esse é um ponto que eu falei aqui, ou seja, a gente precisa ver o histórico maior do REIT, principalmente porque o STAG é um grande REIT industrial que eu gosto muito. Hoje ele opera uma relação de 37 vezes preço-lucro, da mesma forma também que um REIT um pouquinho menor, ou seja, ele tem mais ou menos 7 bilhões de dólares de valor de mercado e um yield um pouquinho maior de 3,5%. Gosto muito desse papel e indico muito ele para estudo. Pessoal, se esse conteúdo está te ajudando, aproveita, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like e ativa o sininho. Tem muita coisa sobre ações, estoques, fundos imobiliários e REITs. Uma plataforma completa. Aqui tem assuntos completos onde você vai entender muito mais para te ajudar na gestão de longo prazo, para te ajudar na carteira de longo prazo, para conseguir tomar melhores decisões e embasar melhor os fundamentos de cada tomada de decisão, os fundamentos de cada papel. Então aproveita, te inscreve, deixa o like e vamos lá! Outro REIT extremamente conhecido nos Estados Unidos é o TRNO. Sim, esse REIT está posicionado nas partes costeiras dos Estados Unidos. Então a gente pode ver que ele tem predominância em várias cidades importantes distribuídas na costa dos Estados Unidos. Da mesma forma, é um REIT que performou historicamente muito bem nos últimos anos. A gente pode ver aqui no gráfico que ele performou mais de 250% desde 2011. Então é um REIT extremamente bem conhecido nos Estados Unidos que muitos investidores gostam de fazer alocação de capital nele. Hoje, ele tem uma relação preço-lucro de 67 vezes, é um REIT que vale mais ou menos 5 bilhões de dólares e um yield próximo de 2%. Gosto muito desse case e indico para estudo para grande parte dos investidores. Aqui, pessoal, eu trago um dos maiores REITs americanos. Sim, o Realty Income. Esse é um REIT conhecido pelo dividendo mensal. Então ele tem, dada a geografia dele, ele está presente em todos os estados americanos. E o bacana desse REIT é que ele tem mais de 6.700 propriedades. Sim, é muita coisa. A gente vê isso principalmente pelos aumentos dos números, ou seja, é um REIT que faturava 1 bi e 100 em 2016 e já está faturando 1,7 bilhões de dólares no ano de 2020. Olha que bacana, e desse valor 395 milhões de dólares ele conseguiu tirar de lucro líquido, tendo uma manutenção do ganho de ação ao longo do período. Gosto muito desse case, a gente pode ver que é um REIT que performou historicamente muito bem ao longo dos anos, é um REIT extremamente grande nos Estados Unidos e essa performance aqui a gente pode ver que ele performa numa linha muito clara de valorização ao longo dos anos. Hoje, ele é um REIT que performa numa relação preço-lucro de 73 vezes, um valor de mercado perto de 28 bilhões de dólares, da mesma forma que tem um yield de 4%. Lembrando, aqui tem pagamento de dividendo mensal em dólar. Então, caso a pessoa opte por fazer a alocação desse ativo, aqui tem pagamento todos os meses. Esse é um dos pouquíssimos REITs americanos que pagam dividendos
todos os meses. Geralmente o pagamento é trimestral e o Realty Income paga dividendo mensal. O último REIT que eu trago para vocês aqui é o Alexandria. Ele está focado nas partes costeiras. Esse é um REIT que eu gosto demais dentro dos meus REITs preferidos. Eu gosto muito da parte do residencial, infraestrutura, data center, healthcare, industrial e também a parte de varejo, de retail. E o Alexandria, ele se encaixa muito bem dentro da cadeia dos meus REITs preferidos. Então, trago aqui para vocês o mapa de propriedades e que é super importante para a gente ver a alocação dos estados americanos onde esse REIT está inserido. Da mesma forma, números extremamente crescentes com um grande aumento de lucratividade no último ano. É importante agora esse foco no REIT residencial ajuda muito a gente ter uma carteira mais estruturada dentro dessa classe de ativo. A gente pode ver também que ele performou muito bem ao longo dos últimos anos, ou seja, desde o início um REIT que performou mais de 835%, tendo uma tendência extremamente clara de valorização dos ativos desde 2010. Gosto muito desse REIT. Da mesma forma, hoje ele opera numa relação de 32 vezes, além de um valor de mercado de 32 bilhões de dólares e um yield de 2,20%. Pessoal, aqui a gente tem uma lista de 5 REITs extremamente importantes, que são eles. É o ESS, que é o Essex Property, a gente tem também o Stag Industrial, TRNO, o O, que é o Realty Income, e também o AR, que é o Alexandria. São 5 REITs que eu gosto demais para estudo, que eu vejo um alinhamento muito forte em longo prazo e são REITs que eu queria muito passar para vocês, para quem tem olhar de longo prazo, para quem está estruturando uma carteira robusta, interessante e com geração de valor no longo prazo. Se esse conteúdo te ajudou, aproveita, já te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like e ativa o sininho. Tem muito conteúdo sobre ações, estoques, fundos imobiliários e REITs, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, para o investidor global, para uma carteira global. Então aproveita, te inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Eu te espero no próximo vídeo e até mais!